Olá, amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E hoje estamos trazendo até você uma palavra muito especial, uma palavra que venha mudar a sua situação, uma palavra que venha fortalecer mais e mais a sua fé. E é uma palavra que me chamou muita atenção. Eu estava lendo e pedi a Deus, Senhor, que essa palavra possa trazer uma resposta para essa pessoa que está agora nos assistindo, ouvindo, e para a minha vida também, porque todos nós necessitamos da graça de Deus, não é verdade? Hoje nós vamos ler algo aqui em Jó, no capítulo 8 e o versículo 5. Jó, capítulo 8, versículo 5. Diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se fores puro e reto a Ele, sem demora despertará em teu favor, e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. O seu primeiro estado será pequeno, mas o teu último estado terá sido grandioso, crescerá sobremaneira. Essa palavra me chamou muita atenção. Essa palavra foi justamente um dos homens de Deus que foi levar o conforto ao coração de Jó, que estava naquela grande tribulação. E normalmente, quando nós estamos em tribulação, a coisa mais difícil é alguém para trazer uma palavra, para trazer um consolo, não é verdade? Normalmente as pessoas vêm, mas elas vêm com o propósito de julgar. Está vendo fulano? Ele não era crente, ele não era isso, ele não era aquilo. Olha a situação que ele está passando. Então, um desses homens, chamado Bildade, foi até a presença de Jó e, vendo o seu sofrimento, ele disse isso para Jó. Diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, ou seja, se você for a Deus, se você clamá-lo, se você invocar o nome dele, pedir misericórdia, e se fores puro e reto, ele sem demora se despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Olha que coisa. Depois eu vou falar o último versículo. Aqui a palavra de Deus nos mostra como é importante a gente estar sintonizado com Deus. Muitas pessoas elas não têm muita noção do que é viver com Deus. Muita gente acha que viver com Deus é viver de qualquer forma, de qualquer maneira. E não é assim, não é verdade? Como eu sempre falo, nós precisamos do alimento físico para manter o nosso corpo, mas espiritualmente também necessitamos do alimento espiritual. Ora, quando nós estamos revestidos do poder de Deus, então tudo para nós se torna mais fácil. A resposta é imediata, a resposta é positiva, não é verdade? Você veja que, embora Jó andasse na presença de Deus, fosse um homem fiel, mas Deus tinha algo muito maior para ele. E às vezes nós passamos por certas situações hoje que nós não entendemos, que nós não compreendemos o porquê daquilo, mas lá na frente você vai entender o porquê daquilo. Então Deus, enviando os 3 homens para confortar o coração de Jó, como agora, né? Deus está me usando para falar com você, para levar a palavra viva ao seu coração, para fazer com que você entenda o querer de Deus na sua vida. E muitas das vezes a pessoa está passando por algo na vida, não é porque ela mereça passar,
Não é porque Deus esqueceu dela, não, muito pelo contrário. Muitas das vezes você está passando por uma situação na qual você está desesperado, aflito, né? Nem sempre é Deus, muitas das vezes são as nossas falhas. Nós não estamos buscando a Deus, nós não estamos clamando a Ele, nós não estamos invocando a Deus, nós não estamos alimentando da palavra. Então, quando vem a grande tribulação, quando vem a tempestade, o que acontece? Ela vai combater aquela casa e ela vai destruir aquela casa, naturalmente. Eu quero dizer para você, existem duas formas de nós passarmos pelo deserto. O que é o deserto? O deserto é quando você está desprovido de tudo e de todos. Deserto é um lugar onde não tem água, não tem nenhuma provisão. É um lugar em que você se encontra sozinho, sem ajuda e sem ninguém. Então, muitas das vezes, nós passamos por esse deserto. E no deserto é que se prova. Você quer conhecer o homem de Deus? É no deserto. Existem duas formas de você passar pelo deserto. Você pode passar pelo deserto pelo pecado, pelo erro, por aquilo que nós cometemos. E aí nós vamos se dar muito mal. Vai haver sofrimento. E se não se cuidar, até a morte. Não é verdade? Quantos morreram, não suportaram a carga, não aguentaram passar pelo deserto? Mas tem também, nós podemos passar pelo deserto pelo Espírito, como Jesus passou. Jesus estava no deserto, mas havia uma finalidade. Ali foi a grande preparação para, posteriormente, o Senhor Jesus se tornar Senhor dos Senhores, para passar pela cruz, pelo sacrifício, para levar os nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados, todo aquele processo. E no final, ao morrer na cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte e trouxe a chave da vitória. Você entende agora? Então, nós passamos por certas situações as quais nós não entendemos o porquê daquilo. Hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai compreender o que Deus está permitindo na sua vida. E foi o que aconteceu com Jó. A mesma coisa. Você vê, o sofrimento dele era grande. E até o homem de Deus que foi até ele não entendeu, mas Deus colocou a palavra na boca daquele homem para falar com Jó. E ele diz aqui, Jó capítulo 8 e versículo 5. Se buscares a Deus e ao Todo-Poderoso e pedires misericórdia. Então, primeiro passo, ele teria que buscar a Deus. Buscar a Deus. Não é buscar a Deus para resolver o problema. Não é só buscar a Deus interessado. Não é só buscar a Deus para resolver o problema, que é muito fácil, né? Quando a pessoa está com dor de dente, ela lembra do dentista. Ai, meu dente está doendo. Ah, eu tenho que ir no dentista. Ah, a dor do dente passou, pronto. Ele não vai mais no dentista. Muita gente faz Deus de dentista. Só quando está sofrendo. Só quando está gemendo. E não é assim. Buscar a Deus e pedir a misericórdia dele é todos os dias, é toda hora. Porque você não conhece, você não sabe o dia mal. Hoje pode estar bem. E amanhã? Quantas vezes você se levantou pela manhã, dormiu feliz, alegre, puxa, graças a Deus, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e no outro dia você levantou com dor no corpo, dores no corpo, dores de cabeça, mal-estar, o corpo todo dolorido. Não é verdade? Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o que pode acontecer com você daqui a pouco. Quanto mais amanhã, não é verdade? Então, o Bildade, né, que era o homem que levou a mensagem a Jó, ele disse: se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e
se fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor, virá, ele tomará uma atitude em seu favor. Mas ele fala, antes ele fala, se fores puro e reto. O que é uma pessoa pura? É uma pessoa que não está com a maldade, com a malícia no coração. Não é aquela, sabe, aquela pessoa que está com ódio, aquela pessoa vingativa, aquela pessoa que tudo para ela é na base da bala, é na base do braço, é do jeito dela. Não, muitas das vezes você está passando por uma situação que você precisa de Deus, porque é algo espiritual. E quando é espiritual, é aí que nós necessitamos da graça de Deus, da intervenção divina. E o caso de Jó era algo para a intervenção divina. Ele disse, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor, virá em seu favor, trará a resposta para você e restaurará a justiça da tua morada. Restaurar a justiça da tua morada. Às vezes nós passamos pela injustiça do mundo, pelas circunstâncias da vida. Nós passamos por certas situações que a gente fica pensando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? Muitas das vezes, é pelo erro nosso, pelo nosso pecado, mas muitas das vezes é permissível por Deus você passar por aquilo para você aprender alguma coisa, para você se preparar para lá na frente você receber algo muito maior do que você tem, muito maior. E diz assim, e restaurará a justiça da tua morada. O que é restaurar? Restaurar significa mudar, transformar. Aonde tem angústia, trazer a paz. Aonde tem a doença, trazer a cura. Aonde há a maldição, que vai se passar, ser bênção na vida daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E ele diz assim, ó, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. O teu último estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Veja que Jó, a Bíblia fala que ele tinha uma vida abençoada, não faltava nada para ele. Era um homem que tinha tudo, era um homem rico, era um homem que tinha uma vida tranquila. Mas, veja, a Bíblia diz, ainda que o seu primeiro estado, aos seus olhos, foi bom, o teu último estado será sobremaneira abençoado. O que é sobremaneira? Algo acima daquilo que você tem. Muito mais. O dobro, o triplo, o quádruplo. Porque Deus, ele age segundo a nossa fé e o nosso coração. Deus jamais vai dar a uma pessoa algo que ele não esteja preparado. E Jó enfrentou toda essa situação. Mas você vê que lá no final, Jó recobrou o seu estado e passou a ter saúde. Os filhos que ele perdeu, Deus deu novamente 3 filhas e 7 filhos, mais bonitos, jamais houve outros iguais. Ele viveu 140 anos e viu o filho dos seus filhos até a 4ª geração. Olha, você veja, ele teve que passar por aquela situação. Ele teve que enfrentar aquela situação para aprender. Ele aprendeu. Tinha algo dentro dele que ele precisava tirar. E ele mesmo diz, né? Ele diz, o que eu mais temia me sobreveio.
Então, no coração dele, ele tinha um temor de perder, de perder algo. E ele perdeu. Ele teve que perder para confiar em Deus. E aí Deus diz, bom, agora eu vou te dar algo sobremaneira. Eu vou te dar tudo que você nunca teve. O que você teve, eu vou te dar o dobro. E foi o que aconteceu na vida dele. Eu estou falando hoje com pessoas que está aí ouvindo essa pregação, que está interessado em dar esse passo. Existem 2 passos importantes que você não pode esquecer. O primeiro diz aqui, se buscares a Deus, primeiro passo, quer ser abençoado, quer ter uma vida transformada, quer ser uma pessoa feliz, primeiro, busque a Deus. Busque a Deus e ao Todo-Poderoso, porque Ele vai ouvir a sua oração e pede a misericórdia dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, me sustenta, me fortaleça. Talvez você diz, mas por que eu estou passando por isso? Nada melhor do que você para responder essa pergunta, né? Por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando essa situação? Eu vou te dar só uma dicasinha. Você tem buscado a Deus? Deus tem sido em primeiro lugar no seu coração? Você tem temido ao Senhor? Você tem buscado a palavra? Você está se consagrando? Você está se entregando a Deus? Ou você já se levanta preocupado com as suas coisas, preocupado com isso, com aquilo? O que você tem feito para mudar a situação a qual você está passando? Você entende agora? Mas ele diz aqui, se buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Às vezes a pessoa ela quer ser abençoada, mas ela não faz por onde, não é verdade? Imagina você viver com uma pessoa casada, quer ser feliz, mas você não é uma pessoa amorosa, você não é uma pessoa carinhosa, você não diz palavras amorosas para aquela pessoa, você não elogia, você só sabe cobrar, você sabe só discutir, brigar, xingar. Quando é que esse relacionamento, quando é que esse casamento vai para frente? Não vai dar certo. A um ponto, ele pode durar 10, 15, 20 anos, 25, mas um dia isso vai acabar. E o marido, depois ele sai na rua, vai lá, encontra uma mulher na rua, que trata ele bem, que dá respeito a ele, né? Que diz coisas amorosas, que é compreensiva. O que ele vai fazer? Ele vai te deixar. Ele vai para os braços da outra. Não é o que está acontecendo? Vê se não é isso. Segundo, diz assim, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Por que Deus está demorando com a resposta? Por que Deus ainda não se despertou para aquilo que você tanto almeja, para aquilo que você tanto quer? Por que Ele não está se despertando para isso? Por quê? Né? Então aqui diz, se tu fores puro e reto, tenha um coração tranquilo, não busque a Deus pelos negócios, não busque a Deus para ganhar alguma coisa, mas busque a Ele por amor. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Criador, foi Ele que criou você à imagem e à semelhança dEle. Então, uma vez que você o busca, as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. E finalmente diz assim, o teu primeiro estado, olha só, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Pense bem, Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Tá ok? Que Deus possa te abençoar. Aqui do lado vai estar aí, né? Para você dar o seu like, se inscrever,
toca no sininho, ativa, não paga nada, você vai ajudar o canal, você vai dar condições da gente trabalhar. E eu quero dizer a você, eu estarei ali na igreja Ministério da Fé, na Rua dos Casados, 388, em Santo Amaro, em Recife, próximo ao Shopping Tacaruna. Todas as quartas, sextas-feiras, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Eu estarei te aguardando com muito carinho, tá certo? Vamos entrar em oração? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento em favor de todas essas pessoas, daqueles que estão sofrendo, desesperados, aflitos, daqueles que não te conheciam, daqueles que não sabiam como fazer. Muitos estão presos a tantas coisas. Eu peço a Ti, liberta esta pessoa do vício, das drogas, de toda a força do mal, e que esta pessoa, ela seja abençoada, curada, liberta pelo Teu poder. Eu oro pelos pastores, pelas igrejas, eu oro pelos membros, por todas as pessoas, Pai, que elas sejam abençoadas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Fique com Deus.